Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Algum tempo atrás, os voos dentro e fora da Europa e em outros lugares foram muito interrompidos porque vastas nuvens de cinzas foram lançadas ao céu pela erupção do vulcão na Islândia. Os vários órgãos que controlam as viagens aéreas decidiram que seria muito perigoso para as aeronaves voar sobre esta cinza, pois havia a possibilidade de que os motores das aeronaves pudessem ser danificados e até parar de funcionar, bem como o fato de os pilotos não poderem ver. Houve quem criticasse a decisão de interromper todos os voos, alegando que as evidências científicas eram frágeis. Outros consideraram o problema do ponto de vista econômico. E como a perda de receita não era sustentável, disseram que os voos deveriam recomeçar. No entanto, a consideração primordial tinha que ser a segurança, e isso deu viés a todas as decisões. Deve ser a segurança em primeiro lugar. Ao ponderar sobre as coisas eternas, esta também deve ser a consideração primordial. Toda pessoa está em perigo de perecer por toda a eternidade sob o justo julgamento de um Deus santo, cujo caráter exige que ele deva e irá punir o pecador em seus pecados. É por causa do nosso próprio pecado pessoal que estamos separados de Deus. A Bíblia diz: as tuas iniquidades fazem divisão entre ti e o teu Deus, e os teus pecados escondem o seu rosto de ti, para que ele, Deus, não ouça. Isaías capítulo 59, versículo 2. É por isso que precisamos ser resgatados, perdoados, ou como a Bíblia assevera, salvos. Ser salvo não é uma opção, é um comando, é uma ordem. Devemos ser salvos. É isto que o apóstolo diz categoricamente em Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro. A glória da mensagem do Evangelho é que podemos ser salvos. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. É isto que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. O Senhor Jesus Cristo disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Ele também disse: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, versículo 17. A dádiva do Filho unigênito de Deus mostra o amor de Deus pela humanidade perdida e caída. E ele concebeu o meio de salvar, que lhe permite perdoar nossos pecados e nos salvar em uma base que não comprometa seu caráter santo. Isso significa que seu Filho Santo e sem pecado teve que suportar o julgamento devido aos pecadores, quando ele foi crucificado na cruz do Calvário. É por esta razão que ele é chamado de Salvador dos pecadores. Talvez alguns estejam pensando que podem obter salvação por seu próprio mérito. Atos de bondade, filantropia, observações religiosas e muitos outros esquemas e dispositivos feitos pelo homem. Deixa a palavra de Deus falar a você que pensa assim. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. A questão que precisa ser abordada é a seguinte: coloquei a segurança em primeiro lugar? Em outras palavras, já estou salvo? Será extremamente triste
se alguma erupção de emoção terrena, fervor religioso ou qualquer outra coisa, lança uma nuvem tão grande em sua mente que você não possa ver nem pensar direito. Como é triste ter que chorar por toda a eternidade, colhendo os frutos de um engano tão simples como este, de confiar em coisas que não valem para a nossa entrada no céu, não vale para ser levado por Cristo para o céu no arrebatamento. A Bíblia diz, a colheita já passou, o verão acabou e não somos salvos. Jeremias capítulo 8, versículo 20. Deus os chama para olhar para mim e sereis salvos todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 22. Os pregadores nos instrui você que não é salvo a crer no Senhor Jesus Cristo. E você será salvo. Atos capítulo 16, versículos 30 e 31. Para a sua salvação só tem um meio, só tem uma pessoa, só tem um caminho, só tem uma porta. O Senhor Jesus Cristo disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. João capítulo 10, versículo 9. Ele também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Você quer outro Salvador? Você quer outra maneira de ser salvo? Não existe. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes sobre a finalidade da vinda e da morte do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, porque foi subindo como renovo perante ele. O renovo é o Senhor Jesus, está subindo perante Deus, está falando do seu nascimento aqui neste mundo. Como raiz de uma terra seca, só ele tinha vida. Todos estavam mortos em ofensas e pecados. Não tinha beleza nem formosura, e olhando para nós, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Isso está falando da cruz. Moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora falando de nós, ele diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Essas palavras estão no capítulo 53 de Isaías. Eu li o versículo 2, o 3, o 5 e o 6. O apóstolo Pedro, nesta mesma linha, disse de Cristo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e guia das vossas almas. 1 Pedro capítulo 2, nos versículos 24 e 25. O Senhor Jesus apresentou o único caminho para chegar a Deus, o Pai, e com isto ele destituiu, descartou, afastou todos os outros, sejam as boas obras, o dízimo, o batismo, as orações, o jejum, a moralidade, a guarda da lei. O Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. O apóstolo Paulo disse, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. O Senhor Jesus falou de uma condenação eterna para aqueles que negligenciam a salvação de Deus, deixando que outras coisas os levem a adiar este assunto e, desta forma, os fazem errar no caminho e destino. Ele disse,
E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, e seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Isso está falando da consciência da pessoa. A pessoa no lago de fogo vai estar corpo, alma e espírito consciente. Ele continua dizendo, e se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Isso estão em Marcos, capítulo 9, do versículo 43 a 48. Os tímidos e os fracos, ou seja, aqueles que têm medo de tomar a decisão pela salvação, serão lançados no lago de fogo. A Bíblia diz, quem vencer herderá todas as coisas. E eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículos 7 e 8. Portanto, você que me ouve, saiba de uma coisa. Se você partir desta vida sem a salvação, com certeza, tão certo como você está me ouvindo agora, você vai abrir os seus olhos no inferno. Seu corpo vai ser sepultado. Mas a verdadeira pessoa, a sua alma, o seu espírito, partem desta vida para a eternidade com apenas dois destinos: céu ou inferno. Não existe reencarnação. Você aceitando este fato ou não, a Bíblia é clara que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. A pessoa morre apenas uma vez. Não existe, a Bíblia não fala em reencarnação, fala de ressurreição, que são coisas diferentes. Ressurreição é a pessoa voltar para o seu mesmo corpo e ressuscitar a mesma pessoa no mesmo corpo. Reencarnação, existe várias linhas de pensamento que as pessoas, os espíritos, ficam vagando no ar, vagando em alguma esfera espiritual, mas como não foram boas, elas voltam para esta vida e reencarnam. Pode ser numa pessoa, tem aquela linha que diz que volta como um outro ser humano, como também pode reencarnar em qualquer outra coisa, até num animal. Tem lugares que eles não sacrificam os animais, porque pode ser um parente seu, ou qualquer outra pessoa importante que precisa cumprir aqui neste mundo o que faltou na sua vida anterior. Isto é bobagem. A Bíblia não apoia isto, não tem nenhuma parte na Bíblia. Alguns citam que há um versículo da Bíblia que o espírito volta a Deus que o deu. Volta no sentido que Deus não tem um monte de espírito guardado à sua volta para, enfim, mandar de volta para a terra. Volta para Deus no sentido que é Deus que define para onde a pessoa vai depois desta vida, céu ou inferno. Aqueles que foram salvos por meio do plano de salvação que Ele preparou para nós, Ele recebe no céu. Agora, aqueles que não aproveitaram da salvação que foi preparado pelo seu Filho, Ele envia esta pessoa para o inferno, a alma e o espírito no inferno. Um dia esses pecadores vão ressuscitar e vão comparecer diante do grande trono branco, que está registrado em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. E ali, corpo, alma e espírito, essas pessoas vão ser lançadas agora no lago de fogo. Lá vão ser julgadas e elas vão receber um castigo conforme os seus pecados. Hoje no inferno, as pessoas sofrem de igual maneira. Talvez exista um sofrimento maior ainda do que o inferno, o lago de fogo, onde então as pessoas vão sofrer segundo
o julgamento do Senhor Jesus, das suas vidas aqui, vão ser lançadas no lago de fogo por Ele. Leia Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, e tenha clareza. Se você não é salvo, você está indo para o inferno agora, e de lá sairá só para receber o seu corpo, no juízo final, para de lá ser lançado no lago de fogo. Será que você quer isto para si? Deus não quer. A Bíblia diz, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas note, quem não crê já está condenado, ou seja, você não precisa praticar mais nenhum pecado para ser condenado por Deus. Deus só espera que você seja salvo porque você já está condenado. Você precisa da salvação hoje, agora. E é possível, pela fé. Esta fé não é um processo de fé. É uma fé única depositada naquele Salvador que morreu por nós. E a Bíblia diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Imediatamente. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.